Tito capítulo 2, 6, 7 e 8 nos diz assim a palavra de Deus. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Oremos. Senhor Deus, nós nos alegramos porque sabemos que porque o Senhor vive, há esperança para nós em relação ao amanhã. Nos alegramos e cultuamos porque o véu que estava lá no templo, separando o homem de uma comunhão mais próxima com o Pai, foi rasgado por meio da morte de Cristo na cruz. E agora nós temos acesso, espaço, presença diante do Deus para adorá-lo, para exaltá-lo. Que bom, Senhor, que bom é isso. Que bom é ter comunhão contigo. E, Senhor, nesse momento em que ouviremos a Tua palavra, esta comunhão se estreitará ainda mais, porque será o Senhor mesmo falando ao coração da igreja. E pedimos que assim seja. Que eu, ó Deus, enquanto pregador, não seja empecilho na comunicação das verdades que estão contidas no texto. Muito pelo contrário. Que eu seja um facilitador no entendimento daquilo que o Senhor deseja comunicar à sua igreja. E que o Teu Santo Espírito, ó Deus, atue no coração de cada um daqueles que nos ouvirão neste momento e na posteridade também. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. No dia 12 de agosto de 1859, desembarcava aqui no Brasil, aos 26 anos, Ashbel Green Simonton, um missionário americano da igreja presbiteriana, que veio ao Brasil, motivado por um sermão que ele havia ouvido em Princeton, pregado por Charles Hodge, que o desafiou a ir às nações e testemunhar de Cristo. Simonton era fruto de um avivamento que aconteceu no ano de 1855. Tocado pela palavra de Deus, pela ação do Santo Espírito, ele então abandona a sua profissão como professor, vai para o seminário, estudar teologia, se preparar para servir no ministério, e no seminário houve um sermão impactante em relação à necessidade de Cristo ser apresentado às nações. Ele conclui o seu curso. No ano de 1859, ele é ordenado pastor lá nos Estados Unidos, e naquele mesmo ano, sem pensar duas vezes, sem desfrutar talvez até mesmo de uma folga daquele período, depois que você termina os estudos, ficando mais próximo da família ou ficando em sua terra natal, ele embarca para vir aqui para o Brasil plantar uma igreja. Ele chega no Rio de Janeiro, começa o trabalho pregando a palavra ali naquela cidade, e já no ano de 1862, 3 anos depois, havia então a primeira igreja presbiteriana organizada em solo brasileiro. Em 1863, Simonton retorna aos Estados Unidos para o seu casamento. Ele vai se casar com Ellen, e passados 12 meses, eles têm a primeira filhinha deles. E única filha que eles tiveram. 9 dias depois do nascimento da filha que recebeu o nome da mãe, Ellen, a mãe falece, a esposa de Simonton falece. E aquele jovem não para, ele vai avançar. Continuará servindo ao Senhor, mesmo depois de um drama pessoal. Em 1864, ele cria o jornal Imprensa Evangélica, o primeiro editorial cristão evangélico em nosso país. Em 1865 é organizado o primeiro presbitério aqui no Brasil. O presbitério é a união de várias igrejas presbiterianas. O trabalho de Simonton no Rio de Janeiro então frutificou.
não restringindo-se a apenas uma igreja, mas agora várias igrejas, ao ponto de já se ter a condição de organizar um presbitério em nosso país. Em 1867, ainda jovem, Simonton vai fundar o primeiro seminário presbiteriano, o seminário primitivo. No entanto, também no ano de 1867, Simonton adoece. Por conta do seu adoecimento, ele vem para São Paulo, e no dia 9 de dezembro de 1867, aos 34 anos, ainda muito jovem, Simonton falece. O que nós aprendemos com a história de Simonton e de tantos outros jovens que o Senhor usou? Que Deus faz coisas extraordinárias por meio da juventude cristã evangélica. Eu dei o exemplo de um jovem. Mas quantos seriam os nomes que nós poderíamos listar aqui de jovens com seus 26, 30 e até menos idade, que foram tremendamente usados pelo Senhor para a proclamação do Evangelho, para a pregação, para levar a mensagem de esperança aos corações, para fazer avançar a igreja de Cristo. E quantos são os jovens da Escritura? Davi, ainda jovem, já desafiando um gigante, defendendo a sua nação e o seu Deus. Daniel, juntamente com seus amigos na Babilônia, ainda jovem, adolescente ainda, muito novo, mas fiel ao Senhor, resolvendo e decidindo firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. O próprio Senhor Jesus Cristo, ainda jovem, aos 30 anos, sendo usado no seu ministério para proclamar e testemunhar as verdades do Pai. Irmãos, Deus usa os jovens. Por isso, a exposição nossa nesta noite está dirigida à juventude da igreja. Jovens com a vida em ordem. Esse será o tema da nossa exposição. Jovens com a vida em ordem. Quando nós lemos o texto, vemos que Paulo vai orientar, primeiramente, os jovens que estão em Creta, na igreja de Creta, e depois vai orientar também o jovem pastor Tito. O verso de número 6 é uma mensagem destinada aos jovens daquela cidade. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam eles criteriosos. É muito importante, então, nós considerarmos que Deus quer usar os jovens. E esses jovens precisam ter uma vida de excelência para serem poderosamente usados por Deus para impactar o mundo. Aos jovens de Creta, então, o Senhor diz, primeiramente, que de igual modo eles deveriam proceder. De igual modo a quê e a quem? Nós vimos nos sermões anteriores que o Senhor começa orientando a Tito a advertir os homens mais velhos, os anciãos ali da igreja de Creta. Fala que aqueles homens deveriam ser irrepreensíveis em sua conduta, irrepreensíveis no trato familiar, irrepreensíveis diante da sociedade, e de igual modo, também os jovens devem proceder assim. Depois nós vimos que o Senhor fala em relação às mulheres, que aquelas mulheres não deveriam ser fofoqueiras, maldizentes, que as mulheres deveriam ser também elas respeitáveis, sensatas, e de igual modo, os jovens também devem proceder assim. Quando nós olhamos as orientações que Paulo havia dado, tanto para os homens mais velhos, como também para as mulheres mais velhas, aos jovens, de igual modo, essas orientações se repetem e são validadas. Quando nós consideramos aquilo que o Senhor falou já para os grupos anteriores, vemos que também os jovens são imbuídos da mesma responsabilidade. A juventude e a inexperiência não é uma licença para que os jovens vivam uma vida desordenada, que por muitas vezes é o que nós pensamos. Eles estão vivendo desse jeito, mas é porque eles são jovens. Como se o fato de serem jovens fosse uma justificativa para dizer, eles podem fazer. É claro que se espera da inexperiência dos jovens alguns erros, mas isso não significa que esses erros sejam validados, sejam autenticados ou permitidos pelo Senhor. Ainda que sejam mais recorrentes, são uma ofensa ao nosso Deus.
De igual modo, ainda que eles não tenham atingido a maturidade, a experiência, os jovens precisam ser respeitáveis, os jovens precisam dar bom testemunho dentro e fora da igreja, os jovens precisam glorificar a Deus dentro da sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no bairro onde moram, na igreja em que congregam. Porque ser jovem não é uma licença para você pecar livremente. Mas o texto também vai orientar aos jovens serem criteriosos em todas as coisas. A palavra usada por Paulo aqui, mais uma vez, como já havia sido usado aos homens, como já havia sido usado às mulheres, é a palavra sofron, a ideia de autocontrole. Ser criterioso em todas as coisas, de acordo com o que Paulo está expressando aqui para os jovens de Creta, é que eles deveriam ter autocontrole, domínio sobre os seus sentimentos e sobre as suas ações. É muito fácil nós vermos a juventude agindo por impulso. Por impulso, então, eles compram, por impulso eles brigam, por impulso eles entram nas redes sociais e discutem, sem muita reflexão, eles se engajam em diversas causas. No entanto, mais uma vez, a juventude não é uma licença para que você viva e faça as coisas desta forma. A Escritura pede para que você seja criterioso em todas as coisas. Para que você saiba dominar as suas emoções. Saiba dominar a euforia da sua juventude. Saiba dominar as frustrações de alguém que ainda não viveu momentos tão duros e tão difíceis que são mais comuns à vida adulta. Saiba dominar as suas paixões, os seus desejos. O que o texto está pedindo aos jovens, a semelhança do que já havia feito anteriormente com os outros grupos da igreja, é pedir a eles que eles fossem sensatos, criteriosos, observassem todas as coisas. A mensagem então é muito simples. Sejam vocês irrepreensíveis, sejam vocês jovens sensatos. Não se escondam atrás da juventude como se isso fosse uma licença para você viver de forma dissoluta. E o que nós aprendemos aqui neste primeiro ponto do nosso sermão? Eu quero trazer aqui para a igreja 6 aplicações. A primeira, aos jovens, controlem as emoções e os sentimentos de vocês. Saiba ter freio aos seus muitos sentimentos. Controle a sua raiva, controle o seu apetite sexual, controle a sua inveja, a sua ambição. Saiba controlar a sua tristeza e até mesmo a euforia da sua alegria. Porque uma vida desordenada te trará grandes prejuízos. Porque se você não tiver controle e domínio das suas ações, das suas emoções, as suas ações sempre irão te colocar em uma enrascada. Ser conduzido pelos impulsos dos sentimentos, das emoções, se entregar às paixões da mocidade, aquilo que Paulo havia orientado a Timóteo não fazer. Não se deixe levar pelas paixões, pelos sentimentos, pelos hormônios da juventude. Saiba controlar tudo isso, para que as suas decisões, as suas ações, não sejam comprometidas pelas suas emoções. Quantos são os jovens que arruinam a sua vida, porque não souberam lidar corretamente com as suas emoções, não souberam colocar freio nas suas emoções. Mas a segunda aplicação proposta pelo texto é a ideia de controlar também as ações. Há uma coisa muito boa na juventude, que é a disposição para fazer as coisas. É muito interessante que quando você tem 18 anos, você quer pegar a sua habilitação e já quer dirigir, e quer sair feito um doido para tudo quanto que é lugar. Eu lembro que quando eu peguei minha habilitação, eu falava: mãe, a senhora não quer ir no açougue? Mãe, a senhora não tem que ir no mercado? Mãe, será que a senhora não está precisando ir lá na igreja fazer alguma coisa? Não quer que eu leve a senhora? Porque a gente está na disposição. A condição física nos dispõe a, o tempo todo, fazer coisas. No entanto, depois de uma certa idade, a esposa está te convidando, te insistindo com você para ir jantar fora, e você fala: não, amor, vamos pedir alguma coisa, ficar por aqui mesmo. E que pena que o porteiro não autoriza o moço subir lá no apartamento e entregar para a gente. Que a gente tem que descer lá na portaria para pegar.
A juventude tem essa beleza da disposição. Mas aprendam também a ter controle desta disposição física abençoada que Deus deu a vocês. Aprendam a ter controle diante de um copo de bebida. Aprendam a ter controle diante de um prato de comida. Aprendam a ter controle nas redes sociais. Ter hora para começar alguma coisa e parar alguma coisa. Que bom que você tem disposição, consegue virar a noite jogando, mas saiba a hora de desligar o seu computador, de desligar o seu videogame, parar um pouco, até mesmo os estudos, para descansar, para orar, para falar com Deus, para ter relacionamento com Ele, para ter relacionamento com a sua família, com o seu próximo. Saiba controlar a sua vida sexual. Na hora que o beijo ficar quente demais, saiba a hora de parar e falar, eu tenho que sair daqui. Aprenda com o exemplo de José. Fuja. Fuja. Tenha domínio sobre as suas ações, para que elas não te coloquem em grande enrascada. Saiba dizer não para droga, bebida, mulheres, adultério, imoralidade. Saiba dizer não para suas séries, para os muitos vídeos do YouTube, do TikTok e por aí vai. Tenha controle. Seja criterioso em todas as coisas. Não só em algumas delas. Não só o critério na hora de escolher a faculdade ou na hora de escolher a pessoa com quem você vai casar-se. Mas saiba ser criterioso com todas as coisas que Deus colocou na sua frente. Inclusive, controle com o seu próprio corpo. Terceira aplicação que eu quero trazer nesse nosso primeiro ponto. Jovem, uma vida desordenada compromete o seu presente e compromete também o seu futuro. Saiba ter controle, ser sensato, ter prudência, ser criterioso em todas as coisas, nos sentimentos e nas ações. Porque de acordo com aquilo que nós lemos lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9, o Senhor nos pedirá contas. E é muito interessante a forma como nosso Deus, dentro da sabedoria de Eclesiastes, comunica aos jovens. Se valendo de uma linguagem própria e típica dos jovens que usam diversos recursos literários na sua conversa, o Senhor se vale da ironia. E fala aos jovens então, vai lá jovem, alegra-te na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Vai jovem, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Vai lá jovem, faça aquilo que agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. O que o Senhor está falando é o seguinte, vai lá. Que bom que você tem vigor físico, que bom que você tem tempo. Não tem 2, 3 filhos para criar, uma casa para sustentar. Que bom que a juventude está aí, à sua porta, então vai lá, viva. Mas lembre-se de uma coisa, de tudo que você fizer, Deus te pedirá contas. Aprenda a ser criterioso em todas as coisas, nas suas emoções e nas suas ações, a dominar o seu corpo e os seus desejos, porque de todas as coisas, Deus te pedirá contas. Quarta aplicação, devemos analisar todas as coisas com paciência, com meditação, e tudo à luz da Escritura, como critério absoluto de verdade para as nossas vidas. Como que eu serei criterioso, pastor? Como que eu serei prudente? De que maneira eu poderei guardar puro o meu coração, a minha mente, as minhas ações? Guardando no coração a palavra de Deus. Você precisa aprender a hora de parar, tendo como critério aquilo que a Escritura diz. O sexo, depois do casamento. Se assim diz a Escritura, controle os seus desejos. A bebida é até o ponto em que não causa embriaguez. Se assim diz a Escritura, este é o critério absoluto de verdade. Saiba parar antes que a embriaguez chegue. Jovens, de tudo Deus te pedirá contas. Então use a Escritura como critério absoluto para saber o que é certo, o que é errado e o que será melhor para a sua vida.
No entanto, agora as duas últimas aplicações que eu quero trazer não são dirigidas aos jovens. Primeiramente, eu quero falar aos adultos, igreja do Senhor que aqui está. Ore. Ore pelos jovens da igreja. Em algumas igrejas há uma rivalidade entre as pessoas mais velhas do corpo e aquele grupo de jovens que está ali. Uma rivalidade tal ao ponto de discutirem sobre hinos e cânticos, piano ou bateria. Uma rivalidade ao ponto de discutir a calça jeans ou o terno, as tradições ou as novidades do nosso tempo. E essa rivalidade, por vezes, vai a um ponto em que não há bom relacionamento entre jovens e pessoas mais velhas da igreja. Pior, momentos em que a igreja se divide, criando, de repente, o culto dos jovens e o culto do restante da igreja. Então você vem às 6, que é o culto dos jovens, porque o culto das 7 é o culto do pessoal mais velho. Irmãos, nós somos um corpo, um só corpo. Um só corpo. Uma só igreja de Cristo Jesus, onde jovens, adultos, idosos, crianças e adolescentes precisam aprender a conviver em harmonia. Por isso, meu irmão mais velho que aqui está, ore pelos jovens da igreja. Eles são imaturos em muitos momentos? Sim. Esses jovens talvez em muitos momentos podem causar algum tipo de transtorno para o dia a dia da igreja. Sim, isso pode acontecer. Mas ore pelos jovens. É muito fácil a gente sentar na nossa cadeira, olhar para a juventude e falar, essa juventude está perdida. Ah, pastor, esses meninos de hoje em dia, tudo desviado. É fácil a gente ter essa posição. Mas da mesma forma que nós falamos na semana passada em relação às mulheres mais velhas, ensinem as mais novas. O mesmo é dito agora. Irmãos mais velhos, ensinem os jovens da igreja. Mais uma vez, você tem duas possibilidades. Ser juiz sobre eles e dizer, vocês estão errados, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Ou você pode se dispor a discipular estes jovens, ensiná-los, orar por eles. Quando eu era adolescente, na igreja em que eu congregava, começou a ter repetidos casos de disciplina por conta do pecado da fornicação. Jovens tendo relação sexual antes do casamento. Primeiro um casal disciplinado, depois outro casal disciplinado, e um terceiro casal disciplinado, e um quarto casal disciplinado. Todas as disciplinas eram corretas e justas, aqueles casais erraram, pecaram, precisavam se reconciliar com Deus, e a disciplina era o meio bíblico para que isso se desse. Na época, meu pai era presbítero, e eu tive a ousadia de chegar para o meu pai e falar, pai, é muito fácil vocês, como conselho, só sentarem e disciplinarem a cada novo caso de fornicação que chega à informação. É muito fácil, como conselho, só se reunir e falar, tá bom, o casal errou, pecou, 3 meses de banco, afastado do louvor, tira da ceia, disciplinado. Meu pai ficou bravo comigo. Eu falei, pai, o conselho tem falhado em não sentar com os jovens, e orientar os jovens, e orar com os jovens. Qual foi a última vez que o pastor sentou com os casais, reuniu aqueles que namoram na igreja, sentou talvez com os meninos para falar sobre pornografia, masturbação, orientá-los sobre uma vida de santidade na questão sexual? É muito fácil só se reunir na salinha, pegar um documento e falar, fulano errou, disciplina, afastado. Mas qual é o nosso papel como homens e mulheres mais velhos desta igreja, ensinando os nossos jovens? Sentando-se com eles e falando, olha, este é o caminho que agrada a Deus. Sim, os jovens precisam ter vida santa. E a juventude deles não é uma licença para pecar. Por isso, quando errarem, precisam sim ser disciplinados. Mas além da disciplina, precisam ser orientados, amados
ensinados, ter adultos ao lado deles, orando por eles, ajudando-os. Quantas são as moças prestes a casar, que precisam da sua orientação, mulher mais velha? Quantos são os jovens rapazes que precisam da sua orientação, homem mais velho? Então ore, ensine, discipule. Por último, eu quero dizer aos pais que aqui estão. Você que é pai de um jovem, que talvez não esteja mais aqui na igreja, ou nunca esteve em uma igreja, que está lá fora fazendo tudo errado, que não está vivendo de forma criteriosa todas as coisas, que está longe desta sensatez, dessa prudência, dessa vida irrepreensível. Pai que está aqui, ore pelos seus filhos e tenha a esperança de que o nosso Senhor pode transformar a vida deles, em nome de Jesus. Porque Deus deseja usar a juventude da igreja. Porque Deus deseja usar os jovens para mudar o mundo, mudar a realidade de onde nós estamos. Que isso aconteça com seu filho, com a sua filha, que ele volte para a casa do Senhor, que ele ame o Senhor acima de todas as coisas, porque nós cremos que o sangue de Cristo Jesus tem poder para libertar e salvar o pecador, por mais distante que ele esteja, por mais afundado nas drogas que ele esteja, por mais viciado que ele esteja na bebida, nas baladas, nas mulheres, o Senhor nosso Deus pode transformar corações. Se ele nos alcançou, pode alcançar os seus. Tenha paciência, ore e testemunhe de Cristo para ele. A sequência do texto, versos 7 e 8, Paulo agora vai orientar o jovem pastor Tito. E se ser jovem no mundo pagão, como era o contexto ali de Creta, era algo difícil, ser um pastor jovem em uma igreja assim era ainda mais difícil. O peso do ministério para um jovem é algo difícil. E Paulo vai orientá-lo. E aqui nós dirigiremos, então, boa parte da nossa fala, falando àqueles que aspiram o episcopado, que têm no coração o desejo de serem pastores. Há algo muito belo, de um fenômeno maravilhoso que Deus tem despertado na igreja dos nossos dias. Jovens que tiveram contato com a teologia reformada, tendo no seu coração o desejo de serem pastores. Louvado seja Deus por isso. Se Deus tem movido o seu coração nessa direção, glória a Deus por isso. Eu fico feliz porque a palavra de Deus diz que aquele que aspira, que tem o desejo pelo ministério, excelente obra almeja. Que bom! Mas veja o que a Bíblia diz a você. Verso de número 7, vai nos dizer: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. A primeira coisa que o texto orienta a você, jovem, ou que já está no ministério, ou que está se preparando, ou que tem o desejo, ou que exerce liderança da igreja, torna-te você padrão para a igreja de Cristo. E mais uma vez, veja que a juventude de Tito não era motivo para que ele vivesse de qualquer forma. Paulo não vai dizer: Tito, tudo bem, você que é jovem pode até fazer algumas coisas aí erradas, não tem problema. Não! Mesmo você sendo jovem, torna-te padrão. Torna-te padrão para os fiéis. Este mesmo conselho Paulo havia dado a Timóteo. Timóteo, não despreze a tua juventude e torna você padrão para os demais. Se você é jovem, não tem vida com Deus hoje, nem comece a pensar, nem considere pensar naquilo que será uma vida inteira de relacionamento com Deus. Mais do que saber onde vai ser o seminário que você vai estudar, mais do que saber se você vai ser calvinista, arminiano, se vai ser reformado ou pentecostal, busque saber se você já tem vida com Deus, se você já ama a oração, a leitura da palavra, a busca por santidade, porque se isso não for uma verdade na sua vida, no seu caráter, em quem você é, você não presta e não serve para o sagrado ministério. Porque Deus exige que você tenha vida com Ele e seja padrão para os demais, desde agora da sua juventude. O processo na Igreja Presbiteriana do Brasil se dá assim. Quando alguém vira e fala: eu quero ser pastor,
a primeira coisa que obrigatoriamente ele vai ter que fazer é ser um ano aspirante. E neste um ano será um momento em que será avaliado esta vida dele, o caráter, se é um bom filho, se é um bom marido, se é alguém digno de carregar o nome de Cristo e ser um pastor das ovelhas de Cristo. E é muito importante, se você tem desejado isso, que você comece a pensar se você tem as condições de dizer aos que convivem com você: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Às vezes a gente vira e fala: não, pastor, ninguém tem que olhar para mim não, pastor. A pessoa tem que olhar para Jesus. Não é isso que a Bíblia está pedindo. Você é a melhor forma de Cristo ser visto pelos de fora e também pelos de dentro. Cristo quer revelar sobre a sua bondade, graça, santidade por meio da sua vida. Então torna-te padrão para os demais. Para que os demais olhem e falem: rapaz, fulano é novo, é jovem, mas eu tenho muito que aprender com ele. Eu quero ter a fé, a vida de oração, o conhecimento que aquele jovem tem. Porque você será o pastor das ovelhas de Cristo. E elas precisarão olhar para você, para se aproximarem, se achegarem até o Senhor Jesus Cristo. Mas desde já, se preocupe e cuide com atenção da pregação. Paulo falará sobre a pregação de duas maneiras. Primeiramente, quanto ao conteúdo. No ensino, mostra integridade e reverência. Quando você pensar em pregar a palavra de Deus, não se preocupe em agradar as pessoas. Não se preocupe em ter milhares de visualizações. Não se preocupe se o seu terno estará bem alinhado, se a impostação da sua voz será excelente, se a sua oratória ou se a sua retórica será satisfatória. Muitos jovens, seguindo exemplos de youtubers, têm feito do ministério alguma coisa desse tipo. Buscam evidência, buscam ter um ministério de sucesso, estratégias para alcançar mais seguidores, temas polêmicos para discutir e alcançar mais pessoas. Esta não deve ser a sua preocupação. A preocupação do jovem pastor deve ser pregar, primeiramente, com integridade. O que significa isso? Fidelidade à palavra de Deus. Não estou aqui para ter likes, não estou aqui para ter curtidas, para ter seguidores, não estou aqui para ter o canal do pastor Jonatas Camargo. Estou aqui para, com fidelidade, falar das verdades que a Escritura expõe. Se isso vai constranger pessoas, se eu fui íntegro, isso é o que importa. Se isto contraria as vozes e o discurso do mundo em que eu vivo, pouco importa. O que vale é ter sido íntegro e fiel à palavra de Deus. Então, jovem, se você quer ser pastor, aprenda desde já que o seu discurso, em muitos momentos, vai contrariar as pessoas que te ouvem. Mais do que o seu discurso, em muitos momentos a sua vida vai contrariar a vida daqueles que estão ao seu redor. Você vai ter que chatear pessoas, pessoas ficarão irritadas com você, pessoas ficarão frustradas com você, mas não se importe, nem se preocupe, Deus te chamou para ser padrão dos fiéis, e Deus te chamou para ser íntegro às verdades das quais você defenderá como pastor das ovelhas dele. Sobre o conteúdo, precisa ser reverente. E o que Paulo quer dizer com essa ideia de reverência? É perder talvez a alegria e a beleza própria e típica da juventude? Não. Mas é entender que quando eu prego, eu estou falando em nome de Deus. E há uma necessidade de temermos em relação a isso. Há uma necessidade de nós encararmos a seriedade deste ministério. Você não pode ir para o ministério pensando em ganhar dinheiro. Você não pode ir para o ministério pensando em ter evidência e destaque dentro da igreja de Cristo. Você não pode ir para a igreja pensando em se servir da igreja, mas com temor,
encarar o ministério como sendo um chamado do Deus Criador dos céus e da terra, com grande responsabilidade de ser um arauto e um mensageiro do Senhor. A maior desgraça das igrejas de hoje é que aqueles que ocupam o púlpito não têm compromisso e reverência com o Deus que eles devem anunciar e proclamar por meio da pregação. Falta reverência. Por isso eles pulam, rodopeiam, contam piada, se fantasiam e sobem no púlpito, fazendo do púlpito da igreja o que querem, porque não temem o Deus que representam. Por isso envergonham a causa do evangelho. Roubam as pessoas, mentem para as pessoas, brincam com o sentimento das pessoas. Colocam ternos coloridos, sapatos brilhantes, querem evidência em todo quanto que é lugar, colocam a sua foto nas fachadas da igreja. Qualquer cartaz de qualquer programação besta, com 15, 20, 30 fotos para aparecer. Tudo isso porque não temem a Deus. Tudo isso porque não tem vergonha na cara, nem reverência, nem respeito ao Deus que os chamou para um ministério tão sério. Senhor, que eu me esconda de trás da tua cruz, que eu me esconda de trás da tua graça, que a beleza de Cristo esteja evidenciado. E se alguém tem que brilhar, que este alguém seja Cristo. Se alguém tem que aparecer, se um nome tem que estar em evidência, que seja o nome de Cristo Jesus. E com reverência, temor, medo, pânico, eu subirei a este púlpito para levar a mensagem do Deus que fala mais alto do que qualquer outra voz deste mundo. E se não é assim que você, jovem, encara o ministério e vê o chamado que Deus tem na sua vida, então não arrisque subir aqui. Não brinque de ser pastor, nem brinque com as ovelhas de Cristo. Tito, pregue com fidelidade e respeito, reverência ao chamado que Deus tem e te deu. Mas o texto também fala sobre a forma. Não é só o conteúdo. A forma também como a mensagem deveria ser dita e pregada é exposta no texto. Que a linguagem seja sadia. Olha que interessante. O pregador é aquele que facilita o entendimento do texto. Se você lê o texto e estava tudo fácil, e depois que a pessoa pregou, você falou, rapaz, não entendi, foi nada mais, significa que o pregador não cumpriu sua missão. Se o pregador não deixa o texto mais fácil e mais claro para você, significa então que tudo que ele fez não foi pregação da palavra. O meu desafio aqui não é encontrar coisas novas no texto. O meu desafio aqui não é ser surpreendente na minha oratória ou retórica. O meu desafio é fazer com que o texto que você leu fique mais claro, mais simples e mais evidente para a sua vida. A forma como a pregação irrepreensível, íntegra e reverente deve ser comunicada é considerando a clareza. Não adianta, então, para uma vaidade pessoal, usar palavras difíceis, trazer exemplos impalpáveis. A mensagem tem que ser clara, fácil e acessível. Para um doutor que estiver sentado aí, mas também para uma pessoa simples que talvez esteja nos ouvindo. Cuidado então você, jovem, com a vaidade tonta de querer parecer ser intelectual demais, vomitando palavras que talvez nem você mesmo entenda o significado muitas vezes, simplesmente para parecer mais eloquente, mais culto, mais piedoso. Seu objetivo não é esse. Seu objetivo é transmitir com clareza a palavra de Deus. Na forma, também ele deve ser irrepreensível. Ao pregar, o pastor fala em nome de Deus. O espaço da pregação não deve ser usado para contar piada, para histórias sem sentido, nem tampouco para fazer autopromoção. Deve ser irrepreensível em relação à forma. Eu prego a palavra de Deus, sem espaço para brincadeira, sem espaço para que esta palavra seja interrompida ou atrapalhada por algum testemunho de autopromoção. Esta é a forma irrepreensível da pregação. Assim sendo, uma pregação fiel, respeitosa diante de Deus, sadia
e irrepreensível, os inimigos não terão do que lhe acusar. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quero trazer aqui algumas aplicações em relação ao nosso segundo ponto. Aos aspirantes que aqui estão, estes já ouviram bastante. O ministério vai exigir de você renúncia. Ser padrão para os fiéis não é algo fácil. Pastor, significa que algumas coisas eu não vou poder fazer? É, porque você é padrão agora. Você não é qualquer um. As pessoas precisam ver Cristo por meio do seu comportamento. Então, isso vai exigir de você muita renúncia. Não só para ter uma vida de santidade, mas porque este ministério exige de você também muito estudo. Você tem que ter temor, porque você está anunciando em nome de Deus, falando que Deus diz coisas que, se Ele não tiver dito, Ele vai te cobrar disso. Então você vai ter que estudar o texto, vai ter que estudar as línguas originais, vai ter que se empenhar semanalmente em seu ministério, a dedicar tempo, se preparando para pregar a palavra de Deus. Se você não estiver disposto a renunciar tempo, lazeres, para servir a igreja de Cristo, não vá para o ministério. O ministério pastoral é aquele que você termina de chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, pronto para jantar com a sua família, e alguém te liga e fala: pastor, o senhor pode me atender? E você prontamente sai de onde você está para ir e servir. E se você não estiver pronto para isso, não é o ministério que você deve seguir na sua vida. O ministério não é um lugar para ganhar dinheiro, não é um lugar para viagens internacionais, não é um lugar para carros luxuosos, grandes mansões, nem pequenas mansões. O ministério é um lugar para pessoas que querem viver de forma simples, tal qual Cristo viveu, sendo exemplo e padrão para os demais. E se não é esta a sua ambição, não é este o seu desejo, você não serve para o ministério. Exige renúncia, exige santidade, exige estudo, exige muito trabalho. Muito trabalho. E sabe qual é a pior coisa? É que em muitos momentos você vai se sentir incapaz. E em muitos momentos você será cobrado e exigido, mesmo sem conseguir dar aquilo que é necessário. Você vai fazer tudo isso. E vai chegar no final e olhar toda a lista do que você tem que fazer. Todas as pessoas que você ainda não falou e precisa falar. Todos os serviços que a igreja ainda carece. E vai chegar à conclusão: eu não vou dar conta. Faz parte. É assim. E você será cobrado disso. E faz parte. Vai ser assim. E se você não está pronto para isso, para esse tipo de renúncia, não venha para o ministério. Vai ser e fazer outra coisa. John Stott disse o seguinte sobre os pastores: o pastor não pode ser aquele que deu errado em todas as outras áreas da profissão e por isso então escolheu ser pastor. Não. O pastor tem que ser aquele que, podendo ser excelente em toda e qualquer profissão, escolheu renunciar a todas elas para servir a igreja de Cristo. É que eu tentei administração, tentei educação física, tentei engenharia. Como não deu nada certo, pastor, então eu decidi ser pastor. Se esse é o seu discurso, se você quer ser pastor porque não deu certo em coisa nenhuma, a igreja não merece você. A igreja merece coisa bem melhor. A igreja merece coisa bem melhor. Você tem que ser aquele que seria extraordinário na engenharia, na administração, na educação física, mas que escolheu renunciar a tudo isso para servir como pastor da igreja. É isso mesmo que você quer? É esse o chamado que Deus tem em sua vida? Tem todo esse peso, mas ainda assim a Bíblia continua a falar: excelente obra almeja. Vai, que é uma grande bênção. E eu sou muito feliz em ser pastor
Não há nada que me realiza mais na vida do que servir a Deus, aos meus irmãos e à igreja dele. Então eu digo a você, pode ser pesado, difícil, algo muito exigente como nós acabamos de falar, mas vale muito a pena, traz muita alegria, se esse de fato for o seu chamado. Mas ok, talvez os últimos 20 minutos do sermão você pensou, pastor, isso não tem nada a ver comigo, eu nem quero ser pastor. Pastor, eu nem posso ser pastor porque eu sou mulher, não tem nada a ver comigo. Agora eu quero trazer algumas aplicações para a igreja. Primeiramente, ore pela vida do seu pastor, para que ele consiga seguir estes conselhos do apóstolo Paulo. Irmãos, eu sei que eu estou muito longe de conseguir ser e fazer tudo aquilo que esta igreja merece de mim. Mas ore pela minha vida. Tem dias que é difíceis também para mim. Tem dias que eu não vejo os meus filhos. Tem dia que eu não consigo conversar com a minha esposa. Ore pela minha vida. Tem dia que os meus amigos me ligam e falam, pastor, vamos assar uma carninha hoje? Eu falo, hoje não dá. E amanhã? Amanhã não dá. E terça? Também não dá. Por quê? É uma visita, um atendimento, é uma reunião, é uma limpeza, é um mutirão, é uma carona. E no dia de folga, muitas vezes, também não dá. Ore, porque não é fácil, irmãos. E é claro que eu estou falando em causa própria, e é difícil fazer isso, mas fico à vontade em fazê-lo, porque é disso que o nosso sermão está tratando, é disso que a Escritura está tratando. Tem momentos que a gente ouve problemas que são difíceis, que a gente não tem a menor ideia do que fazer. A pessoa vem, a pessoa chora, a pessoa abre o coração para você e você olha e fala, mas e aí? Eu não sei, Senhor, o que dizer. Eu não tenho uma resposta para este sofrimento. Eu não tenho uma solução para esse problema. Quantas são as vezes que nós vamos ouvir uma, duas, três pessoas falando das suas lutas, das suas dores, do seu sofrimento, e isso soma-se aos nossos problemas, às nossas dores e aos nossos sofrimentos também. Ore pela vida do seu pastor. Fala, Senhor, ajuda o meu pastor a ser padrão para a minha vida, que eu possa ver Cristo por meio da vida dele. Ah, Senhor, ajuda o meu pastor a pregar com fidelidade, com integridade, com respeito a Ti. Ah, Senhor, ajude o meu pastor a ser um homem santo, irrepreensível na sua conduta, para a glória de Deus. Ore pelos jovens da sua igreja. Sabe aquele seminarista, evangelista, missionário, que está aqui tentando, se esforçando, que vem tímido às vezes aqui na frente pregar e falar, que começou agora. Ore pela vida dele. Ajude-o. O que eu pedi em relação à minha pessoa, eu peço em relação à vida deles. Nós temos seminaristas aqui na nossa igreja, candidatos ao sagrado ministério. Nosso irmão Everton, Mateus, Renato, Ricardo, Rômulo. Irmãos que querem servir no ministério pastoral, e isso é uma grande bênção, louvado seja Deus por isso. Ore pela vida desses irmãos, para que Deus os capacite, os ajude. E algo muito importante também, contribua com esses meninos. O seminário é uma época muito cara. É um tempo que você tem que renunciar, talvez, o seu trabalho, para poder ficar lá estudando. Livros muito caros. E ter os recursos para ir lá e fazer o curso, e se preparar para ser um pastor digno, de obedecer aquilo que a Escritura está dizendo, é difícil. Então contribua com o seminarista. Chega, de repente, algum dos meninos que estão no seminário, eles vão começar as aulas essa semana. Fala para eles, vem cá, o que você tem que comprar de livro aí? Ajuda ele. Dá a lista do que você tem que ler esse semestre. Eu quero te ajudar, eu quero dar uns 2 livros aí da sua lista, eu quero te abençoar. Eles precisam da sua ajuda, da sua contribuição também. E ajude-os também, consolando, ensinando, exortando-os
se for necessário. É uma fase de aprendizado, de luta. Eles precisam da igreja de Cristo. Irmãos, nós aprendemos essa noite que Deus deseja usar os jovens. Que bom, que bom. E como Deus já fez coisas extraordinárias em sua igreja por meio dos jovens. E como sempre são os jovens que começam grandes movimentos na igreja. Que bom, glória a Deus. São os nossos jovens, a maioria, os que estão encabeçando o ministério infantil, ensinando os nossos filhos. São os nossos jovens que conduzem o louvor, a transmissão, a parte técnica, que cuidam da comunicação da igreja. São os nossos jovens. Que bom. Temos pessoas servindo e dispostas. Obrigado, Senhor, por usar a juventude da nossa igreja. Que o Senhor capacite você, jovem, a viver de forma criteriosa em todas as coisas e a glorificar a Deus por meio da sua juventude, do vigor físico que Deus te deu, desta oportunidade tão bela que Deus te deu. Aos jovens e futuros pastores, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam usados pelo Senhor. E a todos nós, igreja, que nós sirvamos bem os nossos jovens, oremos por eles, aconselhemos e nos disponhamos a servi-los, para que eles cuidem bem de nós quando nós ficarmos velhinhos, para que eles estejam muito prontos a amarem, cuidarem e servirem a igreja de Cristo. Quero terminar minha exposição falando que nada que nos foi desafiado a fazer aqui será possível se nós não estivermos unidos e ligados a Cristo. O Senhor também reuniu alguns jovens. João era um menino muito novo quando Jesus o chamou. André era o mais novo dos irmãos. Pedro era o irmão mais velho. E Jesus chama. E ele olha para esses jovens e diz a eles: sem mim vocês não poderão fazer absolutamente nada. E mais uma vez Jesus diz isso a você, jovem. Sem o Senhor Jesus, você não vai colocar a sua vida em ordem. Você não vai abandonar os vícios que estão te escravizando. Sem o Senhor Jesus, você não vai conseguir acertar para ter uma vida profissional bem-sucedida. Sem o Senhor Jesus, você, jovem, não conseguirá fazer boas escolhas no presente, que resultarão em bênçãos do futuro. Por isso, hoje, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele entregou a vida dele por você. Morreu na cruz para pagar o preço dos seus pecados. Você, jovem, que talvez esteja aqui se sentindo culpado. Pastor, ontem foi mais uma noite de pornografia. Pastor, ontem foi mais uma noite de moralidade sexual minha e do meu namorado. Pastor, ontem foi mais uma noite em que eu fui lá naquele barzinho, naquela balada. Você que talvez se sinta indigno de participar da ceia do Senhor, de estar na presença do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. De fato, o seu pecado envergonha o Evangelho e envergonha o nome de Cristo Jesus. Não posso aliviar para você. De fato, você ofende aquilo que Cristo fez por você. Mas eu quero te dizer que há uma esperança. Que o Senhor te convida para parar, refletir, abandonar os seus pecados e se reconciliar com Ele. Ele está te chamando para que você tenha uma nova vida com Ele. Talvez você esteja caminhando longe da casa do Pai. Talvez você esteja caminhando em direção oposta a Deus. Mas Deus hoje te convida para que você coloque a sua vida em ordem e tenha transformado os seus dias através da graça, da bondade e da misericórdia. Você, jovem, talvez seja aquele filho pródigo, perdido, distante, que foi para o mundo, comeu com os porcos. Mas saiba que se hoje você cair em si e quiser voltar para a casa do Pai, o Pai estará de braços abertos, pronto para te receber. Pronto para te restaurar na condição de filho, porque o preço dos seus erros e dos seus pecados, Ele mesmo já pagou. Então vem. Sua vida ainda pode ser diferente. Coloque a sua vida em ordem e deixa Deus te usar para fazer coisas extraordinárias para a glória dEle, em nome de Jesus.